Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital apresenta uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma e que ouvirá hoje os professores Cristiano Sardinha e Danilo Martins, falando principalmente sobre a importância do direito notarial e registral para o acadêmico de direito. Inscreva-se no nosso canal Mérito Digital no YouTube e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Queridos amigos, companheiros, o Cristiano esteve aqui na semana passada, o Danilo esteve aqui recentemente, por sinal foi um dos programas mais assistidos até hoje do projeto Mérito Digital Apresenta. É um prazer muito grande tê-los de volta aqui. E se vocês estão voltando, isso implica dizer duas coisas. Uma, que gostaram do projeto, e outra, que as pessoas também gostaram de vocês. Tanto que houve esse reclame no sentido de que a gente conversasse com vocês mais uma vez. E é isso. Bom, como alguns que nos assistem podem não ter visto os programas anteriores de ambos, eu vou pedir aquilo tradicional da abertura do programa, além de agradecer a presença de vocês, pedir que vocês se apresentem e falem um pouco sobre a carreira de vocês, para que sirva, inclusive, de inspiração para os nossos alunos. Vamos começar, que é para manter a ordem aqui das perguntas, com o professor Cristiano Sardinha. Bem, muito boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado mais uma vez pelo convite, professor Heraldo. É uma grande satisfação retornar. Agradeço também, desde já, ao professor Danilo pelo convite e pela iniciativa de estar disponibilizando, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, essa pós-graduação em Direito Notarial e Registral. Eu atuo já como oficial de registros de pessoas naturais aqui na capital, em São Luís, atualmente. Também sou professor de Direito Constitucional, Direito Notarial e Registral, já leciono em outras pós-graduações e fiquei extremamente satisfeito que agora poderei lecionar, né, de forma presencial aqui no nosso estado do Maranhão. Professor Danilo. Olá, queridos, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado, professor Heraldo. Muitíssimo obrigado, professor Cristiano, pelos recomendos. Eu não sei se mereço tanto. Meu nome é Danilo Rodrigues Martins. Eu sou professor da Universidade Selma e também coordenador de uma pós-graduação em Direito Notarial e Registral pela Universidade Federal do Maranhão, em parceria com a Fundação Souza Andrade e a Associação de Notários e Oficiais Registradores do Estado do Maranhão. Apesar de não ser titular de serventia aqui no nosso estado, eu sou titular de serventia no Rio Grande do Norte, eu também exerço esse mônus, essa categoria, e também estudo o direito notarial e registral não só para concurso, mas também hoje para ministrar palestras, seminários, palestras sobre o tema, como também o dileto professor aqui, Cristiano, que é muito humilde, ele é professor da SES, né, que é o Complexo de Ensino Renato Saraiva, e temos muito prazer em termos uma pessoa como ele do estado do Maranhão, aqui, sendo professor também da nossa pós. É isso, professor Aldo. Bom, vamos começar então efetivamente a nossa entrevista. Professor Cristiano Sardinha, explique para os nossos teleouvintes o que seria exatamente direito notarial e registral. Professor, realmente essa pergunta ela não é uma pergunta extensa, mas é complexa, porque o direito notarial e registral, professor Heraldo, ele perpassa por várias fases da vida das pessoas, por vários momentos da vida do cidadão, inclusive está presente até mesmo após a existência do indivíduo no que tange às questões sucessórias. Então, o direito notarial e registral,
está correlacionado, primeiramente, à atividade de notas, aquelas que são exercidas pelos tabeliães, né? E o direito registral são dois ramos que, vamos dizer assim, atuam de forma harmônica, em conjunto, enquanto o direito registral ele está mais direcionado aos registradores públicos, né? Destacamos aqui especialmente o registro civil de pessoas naturais, o registro de imóveis, e aproveito o ensejo para ressaltar que esse ramo do direito notarial e registral, é algo que já está presente no seio das principais civilizações que marcaram a história da humanidade. Então, ali, desde o Antigo Egito, a época do Código de Hammurabi, na Roma Antiga, na Grécia também, já havia ali algo semelhante ao direito notarial e registral, né, que norteia essas atividades. Obviamente, com configurações diferenciadas de acordo com a cultura e o período que está se analisando. Professor Danilo Martins, veja, a universidade, a academia, como ela tem contribuído para o desenvolvimento desse ramo do direito? Bem, professor, atualmente, né, desde a Constituição de 88, desde o 5 de outubro de 88, era obrigatório os concursos para serventias extrajudiciais. No entanto, houve uma postergação para que alguns estados fizessem os seus concursos depois da lei de 8934 de 1994. Né? Muitos se utilizaram dessa brecha para poder continuar na atividade sem realmente prestar o concurso. Né? E desde a criação do CNJ, com a emenda 45 de 2004, né, iniciou esse movimento para que houvessem mais titulares, o chamado boom de concurso cartório. E já em contrapartida ao chamado trem da alegria, onde muitos queriam conseguir ficar no cartório sem a exigência de concurso. Pois bem, diante disso, aumentou muito o interesse pelo direito notarial e registral e academicamente falando, começou-se a estudar mais e ter mais conhecimento sobre isso. Não que não existisse o direito notarial antes dos novos concursados, né? Mas expandiu-se mais esse universo, existiu-se mais interesse, pós-graduações, inclusive hoje é um número muito razoável de pós-graduações na área, fazendo com que o operador de direito, mesmo que não atue como colaborador ou titular de serventia, ele possa exercer a advocacia baseada nessa advocacia extrajudicial, que, como o professor falou, tem uma gama que vai desde o início da vida natural da pessoa até a sua extinção, perdura até a sua extinção natural, que é um direito à sucessão relacionado, por exemplo, ao inventário extrajudicial. Desde do advento da extrajudicialização, que se dá muito em razão desses ventos processuais, os cartórios, as serventias extrajudiciais, elas ganharam mais parâmetros, mais força. Isso, obviamente, capilarizou também a possibilidade de cursos, de temas, de artigos, e que isso fez com que houvesse uma maior força do direito registral e notarial aqui no Brasil, e criando livros, diversas doutrinas, inclusive, sendo utilizado, coisa que anteriormente era uma coisa mais difícil, a doutrina de um tabelião, de um registrador para resolução de conflitos que chegam ao STF, por exemplo. Isso faz com que a nossa categoria se sinta muito grave. Eu queria deixar uma coisa interessante, um dado interessante. Alguns estados cumpriram a exigência do concurso um pouco depois da Constituição de 88, como São Paulo, né? O Cristiano, acho que está no 14º, 15º concurso São Paulo já. Acho que até está por aí. Acho que passou disso aí, professor.
Então, que sim. Você percebe que já temos muitos, mas eu quero deixar claro que anteriormente já existiam doutrinas sobre isso, mas houve esse boom desde que os titulares... Oxigenação, professor, do campo, fez com que muitos se interessassem por essa. Hoje a gente tem, inclusive, pessoas que têm livros muito interessantes. Eu cito um dos professores, inclusive, a Marta Deobs, que tem não só voltado para o tema cartório, o professor André Vilaverde, né? Então, o próprio DIP, Ricardo DIP, tem artigos falando sobre direito notarial registral. Né? Pois bem, professor, é isso. Eu queria só complementar o que o professor Danilo já expôs tão bem, e realmente foi um fator muito interessante, que apesar da previsão constitucional de 88, que está disposta lá no 236, da necessidade da realização dos concursos públicos, houve uma certa resistência inicial de alguns estados da federação, não foi isso, professor Danilo? Sim, por exemplo, aqui cito um fato público. Lá na Bahia, inicialmente, disseram não, esse negócio de Constituição Federal não existe aqui não vai ter concurso. E durante muito tempo, infelizmente, não houve concurso na Bahia, mas até alguns anos, recentemente, esse concurso foi realizado. 2013. Foi qual ano, professor? 2013. Já tem até um certo tempo, então, né? Porque a vida... Iniciou em 2013. Porque a vida passa tão rápido que a gente perde um pouco a noção. Mas é um tempo relativamente recente. E, bem sabemos, as notícias que temos é que após a efetivação do concurso público, no estado da Bahia, realmente os serviços que são prestados ali pelo meio notarial e registral mudou absolutamente, passou a ter uma eficiência incomparável ao que era antes, quando tais atividades estavam sob a competência vamos assim dizer, do Estado. É justamente por isso, professor, que é importante o direito notarial e registral de pessoas habilitadas para isso, né? Que realmente estudaram isso e fizeram dela como uma ciência mor, né? Como um promotor de justiça faz com direito penal, como algum juiz faz com processo civil, né? Isso faz com que exista essa efervescência, né, do direito. Professor, pode continuar. E até a própria característica híbrida da atividade, né, professor? Dos notários e registradores serem particulares que recebem ali a delegação do Estado. Então, busca-se eficiência tanto por toda a principiologia legal e constitucional que respalda o direito notarial registral, mas também porque, trazendo que são particulares que buscam ali fazer uma boa prestação de serviço para que os usuários estejam sempre satisfeitos com os serviços que ali são realizados. Perfeito, queridos. Nós estamos recebendo os professores Cristiano Sardinha e Danilo Martins falando sobre a importância do direito notarial e registral para o acadêmico de direito. Agora, professor Cristiano, esse ramo, direito notarial e registral, os aperfeiçoamentos, inclusive tecnológicos, que ele tem vivenciado, de certa forma, contribui para a sociedade ter um serviço de mais qualidade, de mais agilidade, mais presteza. Eu tenho a impressão, não sei se vocês, que são ligados às associações da categoria, se já fizeram esse tipo de pesquisa, mas eu tenho a impressão que o olhar da população, da sociedade hoje para os cartórios é diferente daquele olhar do passado. É isso mesmo ou essa impressão estaria equivocada, professor Cristiano? Professor, exatamente isso. Então, temos aqui, inclusive, eu recebi hoje, trago aqui para o senhor dados extremamente recentes, pesquisas, relatórios, tanto do Justiça em Números, pesquisa essa que é feita anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Há também uma pesquisa que foi realizada, que se chama Cartórios em Números, do ano de 2020, que atesta justamente isso, que a população brasileira tem uma confiança, apesar de, por vezes, escutarmos
alguns órgãos de comunicação, talvez por falta de informação, né, realizarem críticas vazias, às vezes infundadas, por falta de conhecimento mesmo. O fato é que a população brasileira demonstra ter uma grande confiança, tá, nos serviços que são prestados pelos cartórios. E aqui eu trago, inclusive, corroborando para essa eficiência que o senhor menciona, professor, eu vou aqui me ater à Lei 11.441 de 2007, que desde o ano, né, que ela foi criada, que é o ano de 2007, e possibilitou a efetivação da realização de separação, divórcio, inventário extrajudiciais, tá? Até a data de hoje, até o ano de 2020, já foram realizados mais de 2,7 milhões de atos dessa natureza, tá? Somente relacionados à separação, divórcio, inventários extrajudiciais, gerando uma economia colossal para o Estado. Por quê? Porque isso significa que 2,7 milhões de demandas, de processos, deixaram de ser levados ao Poder Judiciário. Ainda segundo esses dados do cartório em números, agora do ano de 2020, uma demanda, um processo no judiciário custa em média R$ 2.369,73. R$ 2.369,73 para o contribuinte. É a média que é o custo. Isso significa dizer, professor, que se nós multiplicarmos esse valor pelos 2,7 milhões de casos que foram solucionados no extrajudicial, o erário brasileiro economizou cerca de 6,3 bilhões de reais. Vou até repetir, porque são números pouco, pelo menos fora da minha realidade. 6,3 bilhões de reais com a delegação deste serviço aos cartórios de Nópolis. Este mesmo relatório do Cartórios em Números também traz a arrecadação tributária. Se o senhor me permite, só para prosseguir aqui nessa esteira. A arrecadação anual de impostos por notários e registradores foi de 542 bilhões em 11 anos. 73 bilhões só no ano de 2020. Então, por todos esses dados, esses números, né, aqui eu peço venha para a minha empolgação com esses dados, professor, mas eles atestam, acredito que de forma cabal. A eficiência das serventias extrajudiciais. Desafogo do Poder Judiciário, né, professor? Desafogamento do Poder Judiciário. Que é uma contribuição que a gente tenta colocar. Inclusive, o professor Cristiano tem um livro sobre isso. Mas assim, eu até, embora ache que isso é, sem dúvida alguma, uma demonstração de que o direito notarial e registral contribui e muito para a sociedade, mas eu não sei se isso transparece para a sociedade. Eu não sei se a sociedade tem noção desses números, que se ela fosse fazer um divórcio com advogado, na justiça, quanto isso custaria para ela, quanto isso custaria para o Estado, e no cartório é muito mais rápido, barato e simples. Porque talvez ela não tenha elementos para comparar isso, né? Ela não tenha feito um outro divórcio judicial e agora vai fazer um divórcio extrajudicial. Eu me referia, viu, professor Cristiano, e aí eu quero ouvir os dois sobre isso, a imagem física, realmente, a prestação do serviço, a tecnologia, porque pelos meus 56 anos, que não aparentam, a gente estava conversando sobre isso antes da entrevista, eu vi os cartórios do passado, aquelas coisas escuras, estranhas, um pessoal atendendo de cara amarrada, filas. E eu vejo os cartórios hoje, são locais até onde eu gosto de entrar, eu me sinto bem ao entrar, até a energia do local é boa. Então, é esse tipo de comparação que eu queria fazer. Notarial registral atual, como essas mudanças constitucionais, legais, influenciaram, e a tecnologia também, claro, como ferramenta, influenciaram para a mudança da estrutura física, da qualidade dos serviços, do atendimento dos cartórios.
Eu vou iniciar aqui, o Cristiano pode complementar. Desde a criação do CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, existiu metas, né, para serem cumpridas pelo Poder Judiciário e também vários provimentos para a categoria de serventias extrajudiciais. Não obstante a especificidade do seu serviço, sempre há provimentos detalhando, fazendo isso. E o CNJ fez essa padronização, obviamente, por cima, né? Então, todos os cartórios, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, quando eu digo mais pobre, deficitário, todos eles têm que cumprir um padrão mínimo de informações e de centralidade de informações. Por quê? Porque o titular da serventia, ele é um particular em colaboração, ele está administrando o acervo público. Ele não é o dono do acervo público, ele está administrando. Ele é um longa-manos do Estado. O termo é uma utilização para dizer que é como se fosse um concessionário do Estado, um substituto tributário do Estado, na capacidade de uma pessoa física, com mãos, braços, olhos e boca. E este titular de serventia, ele tenta cumprir todas essas informações que são dadas, que é muito difícil, principalmente se você está longe das grandes cidades, longe dos grandes centros, e eles fazem um trabalho hercúleo, eu posso dizer isso, né? O professor Cristiano também já foi de interior, ele sabe bem como é isso, e a gente tenta traçar para a população um trabalho da melhor forma, empenhado, tentando mostrar a confiabilidade, que é um padrão. Você não deve exigir do cartório. O cartório deve demonstrar a você esse padrão de confiabilidade. E esse padrão de confiabilidade se dá muito com a utilização das novas tecnologias, as chaves, os sistemas, e a gente está em par e passo com essa tecnologia. Hoje eu posso dizer ao senhor, já tem 5 anos, o Cristiano tem um pouquinho mais, acho que tem uns 10 anos de atividade como titular de serventia. Nesses últimos 5 anos, a utilização de serviços informatizados é uma realidade cada vez maior. E eu digo, eu costumo ser, a gente está dentro das carreiras jurídicas que talvez esteja mais se informatizando. Até o próprio judiciário, talvez alguns juízes não tenham tanto conhecimento de TI como alguns titulares de serventia quase estão tendo, né? E a gente faz isso sempre buscando uma coisa, professor Heraldo. A gente a gente consegue prestar um serviço qualitativo, de grande quantidade, e em todos os rincões do país. Sempre vai existir um cartório. Eu ouvi uma vez, de forma pejorativa, que o cartório, quando acabasse o mundo, ia sobreviver cartórios e baratas. E eu digo ao senhor, ainda bem, porque pelo menos o cartório vai ter como reestruturar o mundo. Porque existe cartório em todas as cidades do Brasil, em distritos do Brasil. Pessoas que estão lá muito mais por amor à profissão, por incrível que pareça, do que particularmente pela parte financeira. Uma vez, sabe muito bem do que eu estou falando, o professor Heraldo, já comentei isso com ele, existem muitos, cerca de 30% a 40% das nossas, principalmente no Nordeste, de serventias deficitárias, de serventias em que necessitaria de talvez uma ajuda dadas pelos próprios associados através de fundo patrocinado por eles para poder fazer a sobrevivência dessas serventias. Cristiano? Colaborando com isso, que o senhor já expôs muito bem, a realidade, o senhor conhece, professor Danilo, eu também conheço muito bem. Nós, aqui me refiro especialmente a nós que somos da região Nordeste, não é raro nós verificarmos em determinadas cidades, por vezes, o Maranhão não é dividido em distritos, mas há outros estados do Nordeste que são divididos em distritos, e verificamos nessas cidades ou distritos uma absoluta falta de estrutura. De certa maneira, o Estado não se faz presente, o Ministério Público, o fórum que é responsável por aquela cidade ou aquele distrito fica em outra comarca, e temos, às vezes, nessa localidade, só a prefeitura municipal
e um cartório. E o cartório acaba fazendo, às vezes, ali, professor Heraldo, de realmente levar cidadania, conhecimento jurídico, até sobre situações que nem são de competência da serventia extrajudicial. Mas ali busca-se, né? Claro, a pessoa vai ao cartório, eu já tive a oportunidade de vivenciar isso, ainda que não seja o serviço que você possa prestar ali a ela, por conta da sua competência legal, você pelo menos passa instruções de como ela deve proceder para que ela busque o direito almejado. Eu gostaria de perguntar agora ao professor Danilo. Ele mencionou numa das respostas anteriores que está coordenando uma pós-graduação em Direito Notarial e Registral aqui na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís. Eu queria que o senhor falasse, por favor, professor Danilo, mais sobre essa pós, como é que surgiu essa ideia, que assuntos serão abordados, como é que está sendo o interesse dos profissionais do direito por essa pós-graduação, enfim, o que o senhor pode nos dizer sobre esse projeto? O projeto que eu tenho quase como um filho, o professor Cristiano é um dos professores da nossa pós, inclusive. A Universidade Federal do Maranhão, através da professora Lucilene e do professor Eulálio, que são os coordenadores gerais e adjuntos, eu sou o coordenador pedagógico, que manejo algumas coisas, uma vez que é minha maior especialidade. O professor Eulálio é juiz de direito, juiz da Vara de Registro Público, não é isso, Cristiano? O professor Eulálio, sim, juiz da Vara de Registro Público, e a professora Lucilene, advogada, membro da OAB. E esse curso ele foi voltado, primeiramente, para os colaboradores das serventias extrajudiciais através da ANOREG. A ANOREG está em parceria. A ANOREG é a Associação de Notários e Oficiais de Registro aqui do Maranhão, que engloba toda a gama de serviços aqui do nosso estado. Inclusive, o presidente é o Lucas, que nos deu total apoio. Antes dele, a Virela Rosa, que nos deu total apoio também. E essa pós-graduação, ela é em parceria com a Fundação Sousande, onde realmente ela vai ser híbrida, em razão da pandemia, era mais para ser uma presencial mesmo. E ela está interessada, ela está com as inscrições abertas. E assim, existe um número de inscrições específicas para colaboradores. Caso essas inscrições de colaboradores ultrapassem o número de vagas, são 60 vagas, vai haver um seletivo no sentido da análise curricular com pontuação. No momento da sua inscrição, você vai juntar uma série de documentos, e nesses documentos a gente vai aferir a pontuação se houver um número maior de inscritos, né? E essa seleção. Mas vem cá, só vai ser para colaboradores de cartório? Bem, a gente colocou primeiramente para eles, a primeira turma, né? Mas isso não quer dizer que as próximas turmas não abram um edital para outros colegas, advogados, outras pessoas interessadas que não sejam vinculadas ao cartório aqui no estado do Maranhão, né? E as inscrições elas estão do dia 18 de novembro, ou seja, já tem 8 dias de inscrições, até o dia 17 de dezembro, né? E a gente tem a ideia de começar agora, são 18 meses, né? A Universidade Federal do Maranhão, ela existe um valor, pode ser cobrado, né? Não vou nem falar aqui o valor, seria deselegante, mas quem quiser pode ir na Fundação Sousande. O valor tem a duração de 18 meses, vão ser modulares por módulos, a cada 15 dias vai ter módulo, normalmente é final de semana, e vai ter a possibilidade das pessoas que não moram aqui poderem se deslocar ou não pela parte semipresencial. E a gente vai dar vários módulos específicos, e vários professores da UFMA serão professores também de lá, desse curso, que é o caso do professor Corregedor-Geral de Justiça, Paulo Welter. A gente confirmou o professor Felipe Camarão, o professor Chay, são alguns dos professores convidados, além de grandes nomes de direito notarial e registral, o professor André Vilaverde, que eu citei aqui como um dos doutrinadores, que vai falar, o professor Ricardo Dito também, um dos grandes doutrinadores. Então, até 19 de dezembro, a gente tem um resultado parcial de como é que vai fazer, inclusive, eu, juntamente com 2 professores, inclusive o professor Cristiano e a professora Carol, no nosso curso, que são titulares de serventias aqui na capital, de São Luís,
vamos fazer essa análise curricular, né, professor Cristiano? Está lembrado, né? Vai fazer essa análise curricular e a gente vai dar modos de como a parte de protesto, a parte de registro de títulos e documentos, ou seja, é muito voltado agora especificamente para o trabalho nas serventias, não deixando de aferir alguns pontos. Por exemplo, eu vou falar sobre o princípio geral de direito, falar sobre hermenêutica jurídica, né? A gente vai ampliar também esse conhecimento. E obviamente, a gente vai ter a prática. Vamos ter professores com prática, né, que vão estabelecer esse subsídio. O grande interesse da nossa pós, professor, é unir o conhecimento propedêutico, né, o conhecimento teórico com o conhecimento prático. E essa é a nossa. E, sinceramente, professor, espero que a gente possa até desenvolver isso aí para a gente chegar a um mestrado, por exemplo, pelo menos profissional. Imagina, o mestrado profissional em direito notarial seria o primeiro dentro do norte e nordeste da nossa área, específico da nossa área de uma universidade pública. Né? Maravilha, professor Danilo. O senhor permite, aqui, professor Aldo, elogiar publicamente o professor Danilo pela iniciativa de trazer esse belíssimo projeto. Acho que todos aqueles que são da comunidade jurídica, que têm apreço, que amam o Maranhão, ficam realmente empolgados com a pós-graduação ser realizada em nosso estado, uma pós-graduação desse nível, e trazer profissionais, né, tanto aqui do nosso estado, como também profissionais de todo o território nacional, extremamente gabaritados, né, aqueles profissionais, aqueles professores, às vezes, não é, professor Danilo, que você estudava com ele por cursos à distância, pelos livros dele, sonhava um dia em conhecer, dar um abraço, pedir autógrafo do livro. E é muito importante, professor Danilo, esse primeiro momento vai ser direcionado especialmente aos profissionais das serventias, mas... A priori. Isso é a priori, no primeiro momento, mas como nós já até conversamos, é interessante que isso seja possibilitado, né, toda a comunidade jurídica. Vai ser franqueado. Isso, vai ser franqueado. Todos podem se inscrever, professor. Eu vou deixar para o professor Heraldo claro. Todos podem se inscrever. Quem passar desse número, que a gente vai fazer um seletivo, né? E quem passar, a gente vai colocar para o próximo semestre, por exemplo. Se eles conseguirem uma pontuação mínima, para a gente colocar no próximo semestre. Professor Cristiano Sardinha, agora voltando para o direito notarial e registral, essa parceria com as universidades, com a academia, como é que está isso em termos de introdução dessa disciplina em grades curriculares no Brasil, não sei se o senhor tem esse dado, e aqui no Maranhão? Olha, a nível nacional, eu não tenho dados concretos para lhe precisar, professor, mas posso lhe garantir a percepção que eu tenho, inclusive conversando com colegas de outros estados, é que apesar da importância magna, da importância constitucional, fundamental, até atrelada à dignidade da pessoa humana, que o direito notarial e registral trata, aborda, apesar disso tudo, ainda o conhecimento a respeito dessa área eu compreendo como ainda muito tímido. O direito notarial e registral, o professor Danilo? Incipiente ainda. Sim, é uma área ainda, vamos aqui usar uma palavra, é uma área que ainda é obscura para algumas pessoas, até para profissionais do direito. Não conhecem a área, apesar de ser, como já falamos agora, o direito notarial registral, isso vem desde do Egito Antigo, da Roma Antiga, então isso não é algo recente, mas observamos que tanto a população como a população de maneira geral, né, também alguns operadores do direito, pouco conhecem a área. Quer dizer, quantas vezes, né, professor Danilo, você não já se deparou com a situação da pessoa ir ao balcão, vamos falar aqui de um ato extremamente simples. Eu quero autenticar aqui a minha assinatura. Quer dizer, a pessoa não sabe ali uma diferenciação simples, né, entre autenticação de documento e reconhecimento de firma. Mas estou falando aqui de uma coisa bem simples.
O direito notarial registral envolve situações bem mais complexas. É desculpável de pessoas que não têm tanta instrução, isso, né? O que eu não gosto, para mim é inexcusável, indesculpável, na verdade, é quando são profissionais de direito não saber a diferença de reconhecer e autenticar. Isso me preocupa um pouco. Isso, como o professor Cristiano estava dizendo. É preocupante. Ainda vou além. É muito importante, até eu conclamo, né? Acho que os nossos devemos, professor Danilo, buscar nos aproximarmos dos nossos parceiros e amigos advogados, né? Os advogados que exercem função essencial à justiça. É importante que essa área seja bem divulgada para os advogados, até para que eles possam atuar mais na área, fazendo uso de todos os recursos que são possíveis pelo direito notarial registral. Eu vou dizer para vocês aqui que eu conheço alguma coisa do direito notarial registral, muito pouco, infinitamente menos do que vocês dois conhecem, porque eu trabalhei muito com isso na década de 80. Depois abandonei um pouco o assunto, mas aquelas noções básicas ficam, né? E até hoje eu estranho muito quando, às vezes, eu tenho que assinar um contrato feito por um outro colega, também advogado, na presença dele. Não há nenhuma exigência legal nesse sentido para aquele tipo de contrato, e ele me diz assim: agora você vai reconhecer a firma para mim, por favor. Mas para quê? Se eu estou assinando na sua presença, se você tem certeza que sou eu a pessoa que está contratando contigo e estou assinando, e não há nenhuma lei exigindo que para a validade desse contrato a firma seja reconhecida. Não, se não reconhecer a firma, o negócio não está feito. Então, realmente, isso é assustador, porque demonstra que as pessoas veem o cartório apenas como um executor de atos burocráticos, sem nenhum sentido, sem nenhuma finalidade por trás daquilo, né? É só, como a gente conversava outro dia, não é, professor Cristiano? É só para colocar um carimbo. Quer dizer, não há uma finalidade, né? A assinatura, o reconhecimento de firma, quando não exigida, porque às vezes o é pela lei, né? Não sei se as leis que exigia já foram todas revogadas, como disse, estou fora do mercado. Mas, se não é uma exigência legal, e se a pessoa está assinando na sua presença, por que reconhecer a firma? Porque o reconhecimento de firma é exatamente para isso, né? Para demonstrar que, já que a pessoa não assinou na sua frente, ela é aquela pessoa mesma, né? Para uma segurança jurídica sua, não é uma validade do documento, do instrumento. É isso mesmo, queridos? Ou estou falando alguma bobagem também? Professor Heraldo, olha, numa situação como essa, que o senhor relata, por exemplo, que o colega advogado peça, reconheça a sua firma. Tudo bem, como no caso concreto que o senhor menciona, ambas as partes, né, até por pressupondo que estão ali atuando de boa fé, sabe que assinaram ali o ato. Mas, para que esse ato tenha autenticidade, né, assim, tenha a certeza de tenha esse efeito, vamos assim dizer, para que terceiros saibam que o senhor Heraldo assinou, para que o colega advogado assinou também o ato, é importante que haja ali o reconhecimento da firma. E o profissional do direito, que é dotado de fé pública, a quem o Estado delegou essa competência, é ao delegatário da serventia extrajudicial, ao notário. Então, ele tem justamente a função de garantir a segurança jurídica dos atos, prezar pela legalidade dos atos. Então, no caso aí que o senhor mencionou, verifico, por exemplo, tudo bem, ele sabe que o senhor assinou, mas se eventualmente esse contrato for afeto a terceiros, para que eles possam também ter conhecimento que foi a certeza que foi o professor Heraldo que assinou o documento. Então, acredito que, mais uma vez, verifica-se aí os cartórios como fonte de segurança jurídica, né? E não jamais de uma burocracia que possa ser considerada vazia ou sem sentido. É uma ideia de publicidade, né, professor Cristiano? Você está dando publicidade àquele negócio jurídico, né? Então, a garantia, a autenticidade, a segurança,
e a publicidade é afeito a um dos feixes um dos plexos de serviço, que é o notarial. Nesse caso específico que o senhor acabou de falar, é o que eu percebo que dizer, olha, eu não estou exigindo se só vocês dois especificamente ali e vocês quiserem fazer daquela forma, tudo bem. Agora, para dar publicidade às pessoas, como o próprio Cristiano falou, né, para dar publicidade para outras pessoas, aí haveria essa necessidade específica. O que ocorre, professor Heraldo, é que muitas vezes as pessoas utilizam de má fé, né, em alguns negócios jurídicos, e o cartório ele tenta te dar essa possibilidade, não que elimine toda a possibilidade de uma fraude, porque o fraudador ele é uma pessoa, é um dos principais seres em evolução, o fraudador, né? A gente tem que ficar sempre utilizando isso, mas ele diminui bastante essa possibilidade de fraude. É nesse sentido, professor. Isso, inclusive, professor Danilo, só complementando essa ideia que o senhor mencionou muito bem, isso está em congruência com o princípio, esse princípio importantíssimo, o princípio da justiça preventiva, de prevenir conflitos. Então, professor Heraldo, acima de tudo, numa situação normal, corriqueira, quando o senhor realiza ali um negócio jurídico e assina, normalmente espera-se que não haja nenhum problema, mas para prevenir conflitos, prevenir dissabores, desgostos e até prejuízos, né, de ordem material, psicológica, enfim, é para isso que os cartórios existem e atuam de maneira preventiva, né, prevenindo conflitos. Como se diz no popular, né, sempre é melhor prevenir do que remediar. Não, sem dúvida. Mas nesse exemplo que eu dei para vocês, eu vou detalhar um pouco mais, vocês vão ver que era totalmente desnecessário. Claro que nos outros casos que vocês dois mencionaram com muita propriedade, sim, por todos esses princípios, por todos esses cuidados e pela segurança jurídica acima de tudo, é necessário, é interessante pelo menos reconhecer a firma. Mas era um contrato de locação só entre as duas partes, já estava tudo acertado, já estava impresso, bastava a gente assinar e executar. Quer dizer, não havia interesse de terceiros, não havia qualquer risco quanto à validade ou à autenticidade da assinatura, enfim. Mas vamos finalizar a nossa entrevista. A pergunta final eu faço para o professor Danilo Martins. Professor, diante desse quadro que foi colocado pelo Cristiano, de que, e que o senhor até bem acabou corroborando, de que as grades curriculares das graduações dos cursos de Direito ainda, de forma muito tímida, trazem essas disciplinas. Que outros projetos estão sendo pensados, além da pós-graduação, por exemplo, pelo senhor e por outras pessoas, iniciativas que o senhor tenha conhecimento, para a divulgação desse ramo e para brigar para que esse ramo do direito seja reconhecido pelo valor que tem, pela importância que tem, para que ele, então, comece a ser mais massificado? Professor, eu agradeço a responsabilidade que o senhor está botando em mim, como se eu, por ser professor de algumas instituições, eu pudesse sempre colocar em pauta nos colegiados essa disciplina. Eu acho até que é interessante que eu faça isso. E eu realmente estou fazendo, né, professor? O senhor sabe. Então, só na UNDB, que eu saiba, aqui em São Luís tem direito notarial e registral. No SEUMA, eu gostaria de colocar isso em pauta no colegiado. Na Universidade Federal do Maranhão, a professora Lucileia está colocando em pauta. Na UEM, eu conversei com o professor Marcelo Carvalho, que é o coordenador, ele me disse que poderia pensar nesse sentido. E eu tenho as emendas, né, sou eu que fiz as emendas, direito notarial e registral, obviamente, utilizando as emendas que já existem em outros cursos, inclusive na Unifor, professor, aqui em Fortaleza, tem direito notarial e registral como matéria optativa, como também está no IDB. E eu gostaria de tentar ver essa possibilidade justamente por esse sonho, essa vontade de ter reconhecido para os estudantes de direito, isso eu falo a vocês, todos os estudantes de direito, que já foram meus alunos, eu dei aula, apesar de jovem, eu dei aula em algumas instituições, inclusive fui colega do professor Cristiano aqui na FACEM, e tentar colocar isso e projetar mais ainda a nossa carreira e fazer a oxigenação dessa carreira com pessoas que já viram na graduação, pelo menos um pouquinho
um leque do direito notarial e registral e fazer com que pessoas que mesmo não atuem na área, advogados, saibam trabalhar, pelo menos já tenham visto na graduação e saibam um dia, quem sabe, optar por trabalhar nessa área. É isso, professor. E eu agradeço por o senhor botar essa responsabilidade em mim, como se eu fosse substancialmente hoje uma representação da classe. Eu digo ao senhor, eu acho que a representação de classe são os diretores, inclusive temos um aqui, um diretor da Arpen aqui, eu sou só um membro e querendo, eu ajudo mais como professor do que como realmente um membro da serventia, uma vez que eu não sou diretor delas. Mas como já assumiu aí a paternidade da pós, não é, professor Cristiano? Pode assumir a paternidade de outros projetos, não? Já está fazendo um projeto aí brilhante, que é muito válido para a divulgação desse ramo. E eu gostaria de complementar, professor Aldo, assim, outro projeto muito interessante, né, se chama Cartórios no Ar, que é da doutora Juliana. Isso. Lembrando aqui a nossa colega aqui do 5º Tabelionato de Notas, que está com esse programa pela rádio, acredito, uma parceria com a Corregedoria Geral do Estado do Maranhão, justamente para difundir, divulgar, para que as pessoas possam ter conhecimento dos seus direitos, né? Eu costumo até dizer o seguinte, professor Aldo, não só dos seus direitos, mas também dos seus deveres constitucionais. Porque aqui, professor, até complementando, se eu me permite um pouco, quando o cidadão não tem conhecimento do seu direito, ele não tem como ele lutar por tal direito. Ele vive, fazendo aqui um paralelo com a alegoria de Platão, que tínhamos lá aqueles presos que se conformavam com as sombras como sendo a verdade, ele se conforma com as sombras do seu direito. Então, ele não busca os seus direitos, e quando o busca de forma equivocada, limitada, e também desconhece os seus deveres como cidadão. Então, é muito importante que façamos aí uma luta, seja levantada a bandeira, né, de se combater o que alguns denominam até de ignorância jurídica, que é desconhecimento. Não falo, não é saber o direito de forma aprofundada, mas pelo menos ter conhecimento de direitos básicos para que possa exercer a cidadania. Nós estamos chegando ao final da entrevista de hoje com os queridos professores Cristiano Sardinha e Danilo Martins, falando principalmente sobre a importância do direito notarial e registral para o acadêmico de direito. Fica mais uma vez o meu agradecimento aos dois, que são extremamente ocupados, mas disponibilizaram parte do seu tempo para conversar conosco, e fica agora o espaço também para as considerações finais de ambos, começando com o professor Danilo e a seguir o professor Cristiano. Agradeço o convite, agradeço o professor Heraldo, Mérito Digital, o professor Cristiano, porque também fui convidado também para estar aqui, e dizer aos futuros colegas que, caso vocês queiram fazer a pós, podem ir lá na Fundação Souzândia, ou me seguir também, ou seguir o Instagram da pós, pode me seguir, que já está lá com o link, Danilo Rodrigues Martins, professor Danilo Rodrigues Martins, é o professor Danilo Rodrigues Martins, e, por favor, até dia 17 de dezembro, quem quiser, pode se inscrever. Professor Cristiano, suas considerações finais. Só tenho a agradecer muito, agradeço bastante, professor Heraldo, pela oportunidade, agradeço ao professor Danilo pela honra de poder estar fazendo parte de um projeto tão bonito, tão significativo, e até refletindo aqui um pouco, professor Heraldo, o senhor é um grande contribuinte justamente para isso, né? Para divulgar o direito, para divulgar o conhecimento jurídico, e eu lhe parabenizo, lhe cumprimento bastante por essa iniciativa, por fazer isso de uma forma tão leve e, ao mesmo tempo, profunda. Agradeço muito pela oportunidade. Eu que agradeço a vocês pela parceria, pela presença, pela disponibilidade, e o papel do projeto Mérito Digital Apresenta é esse mesmo, é levar conhecimento além da sala de aula, de todas as vertentes do direito. Então é isso. Semana que vem tem mais um assunto jurídico relevante
Pense nisso e faça direito.